Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é Lázaro, vem para fora. O título da terça-feira, consagrar o melhor ao Senhor. E o versículo, João 12:3, que diz: Então Maria, tomando 1 libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para te buscar, mais um dia que o Senhor concede a tua misericórdia a cada um de nós. E por tua misericórdia e por tua graça é que podemos te servir, não baseado no que temos, no que somos, no que aprendemos, mas baseados em ti, baseados em tua palavra. Senhor, nós te amamos e queremos nos consagrar a ti. Muitas vezes ainda somos barrados por não entendermos, por não crermos, por amarmos ainda a nós mesmos. Nós queremos nesse dia e até a tua volta quebrar o nosso vaso de alabastro, aquilo que é valioso para nós, e nos derramar aos teus pés. Até o fim, Senhor, nós queremos estar aos teus pés. Queremos ouvir a tua palavra, reagir à tua palavra e te servir de acordo com o teu coração, com a tua vontade. De modo algum queremos fazer algo para magoar o Espírito. De modo algum queremos fazer algo que seja nosso, que não venha de ti. Por isso, nós rogamos-te, amado Senhor, que dia após dia continue tendo misericórdia de nós e continue nos concedendo a sua graça, pois a tua graça nos basta. Obrigado, Senhor. Obrigado por tamanha riqueza que o Senhor tem nos dado. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos. Ontem nós falamos um pouco do ambiente de Betânia, a casa dos pobres, casa de aflição, é o significado do nome Betânia. Nós mostramos como o Senhor habita com o contrito de espírito, com o pobre de espírito. Por quê? O pobre de espírito, ele recebe a palavra de Deus, assim como aquela mulher cananeia. Então a palavra, uma migalha que seja, ela sabe, é coisa muito grande. Quando nós somos, como Laodiceia, ricos e abastados, nós podemos estar com o pão à nossa frente e ainda achar, como o povo de Israel achava do maná, esse é um pão vil. Eu já ouvi essa palavra, eu já sei sobre isso, eu já sei sobre aquilo. Então a gente não desfruta. E quando nós desfrutamos da palavra de Deus, nós ganhamos vida. E nós vimos ontem também, e semana passada, como é importante nós termos vida. E não simplesmente estar certos ou errados. Por exemplo, hoje, falando de Maria, nós vamos ver o momento em que ela unge o Senhor Jesus, quebra o seu vaso de alabastro, enfim. E os discípulos, eles ainda estavam presos em conceitos de certo e errado. Vamos ler um pouco dessa passagem e vocês vão entender melhor o que eu estou dizendo. Por que nós estamos lendo essa passagem? Porque faz parte do ambiente de Betânia, da casa de Betânia. Então, o ambiente da vida da igreja tem Marias. E o que essa Maria, que é a irmã de Lázaro, lembrando, nós estamos entrando em João 11. Então, João 11 é ali que acontece a morte de Lázaro, a morte e a ressurreição de Lázaro. Mas vamos mostrar ainda o ambiente que deixava o Senhor confortável. Então, nesse ambiente em Betânia, que é o ambiente ideal da vida da igreja, havia Maria. E o que ela fez? Eu vou pegar o texto de Marcos 14. Aqui diz, a partir do versículo 3, estando em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso, Marcos 14:3, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro. A gente sabe, por João 12, que essa mulher era Maria. Então, primeiramente, irmãos, ela trouxe um vaso de alabastro. Esse alabastro
esse vaso de alabastro, ele não permitia que o perfume fosse extraído pouco a pouco, como os vidros de perfumes que nós temos hoje. Então, na verdade, esse vaso de alabastro com preciosíssimo perfume era quase que um investimento. Por quê? Porque você vê mais abaixo, o versículo 5, ele diz: porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários. Um denário era mais ou menos o salário de um dia de trabalho naquela época. Então você vê aqui que ela demorou quase um ano de trabalho para obter esse vaso de alabastro. E quanto mais tempo, mais valioso ele ficava. Então, para que esse perfume preciosíssimo, veja, aqui fala preciosíssimo perfume de nardo puro, para que ele fosse extraído, para que ele fosse retirado, a única forma era quebrar o vaso de alabastro. É por isso que foi o que ela fez, ela quebrou o alabastro e aí ela derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Quando os discípulos viram isso, a reação deles foi dizer: o que essa mulher está fazendo é um desperdício. Porque, veja, irmãos, é aquilo que eu falei um pouco atrás, é o conceito do certo e errado. Então eles pensaram: isso é um desperdício. Esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. Então, não está errado dar aos pobres. O próprio Senhor Jesus já havia falado sobre isso. Mas aí você precisa ter o espírito para perceber o momento e a importância das coisas. Aquele perfume era preciosíssimo, mas para aquela mulher, muito mais precioso era o Senhor Jesus. Nós também, irmãos, temos muitas coisas dentro de nós que são preciosas a nós. E elas estão dentro de nós como que envoltas em um vaso de alabastro. Às vezes, o que é precioso para você é o seu orgulho. Então, se alguém, em determinado momento, toca no seu orgulho, de alguma forma você se sente humilhado, desprezado, você pode ser como aqueles discípulos de João 6 e abandonam o Senhor. Para outros pode ser a sua situação financeira, o seu status no mundo. Para outros pode ser o seu amor ao mundo, ou outro tipo de amor, um amor carnal, coisas carnais, enfim. Mas todos nós temos dentro de nós algo que é precioso e que nós colocamos num vaso de alabastro, para que exatamente não seja derramado, para que ele fique protegido. Então, cada um de nós, irmãos, tem algo que lhe é precioso e está guardado num vaso de alabastro, algo que nós não queremos que seja tocado, que nós temos até receio, demorou muito tempo para eu conseguir isso, então eu vou guardar num lugar onde ele não vaze, nesse alabastro. A questão é que chega um momento, irmãos, que nós precisamos escolher as prioridades da nossa vida. E nesse momento, Maria escolheu que o Senhor Jesus, era muito mais precioso do que aquilo que ela vinha guardando no vaso de alabastro. Enquanto você guardar o que lhe é precioso no seu vaso de alabastro dentro de você, enquanto você não se derramar diante do Senhor, você nunca vai experimentar de fato o que é amar ao Senhor. Eu vou dar um exemplo. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, se você ler com calma, você vai perceber que o apóstolo Pedro, ele usa várias vezes a palavra precioso ou preciosidade. E ele usa esse adjetivo porque ele quer mostrar para os irmãos o quanto aquilo que o Senhor tem e o que o Senhor é precioso. Então, por exemplo, logo no primeiro capítulo da sua primeira epístola, ele diz no versículo 18, eu separei só alguns versículos, tem muito mais, Ele diz: sabendo que não foi
mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Você percebe? Não é só o sangue. Para Pedro, o sangue era precioso. Se nós estamos mergulhados em coisas corruptíveis, ou vivendo no fútil procedimento que nossos pais nos legaram, nós não conseguimos, irmãos, ter a noção do que é precioso. A vida da igreja não é preciosa. A palavra de Deus não é preciosa. As reuniões não são preciosas. Elas são comuns. Talvez até para os discípulos a presença do Senhor tenha se tornado algo comum. Porque quando eles dizem, não, esse perfume vende e dá aos pobres, o que o Senhor fala para eles? Fala assim, os pobres vocês sempre vão ter com vocês. Desde aquela época até hoje, tem pobres. Mas a mim nem sempre me tendes. Quer dizer, há necessidades, irmãos, que se nós não atendermos no momento certo, e eu vou explicar isso, passa-se a oportunidade, perde-se a oportunidade. Maria aproveitou a oportunidade porque ela ouvia atentamente a palavra de Deus, do Senhor Jesus, e ela reagia à palavra de Deus. Eu vou mostrar isso ainda. Mas eu ainda quero continuar com Pedro. Você vai para o 2º capítulo, Pedro, ele já diz assim, primeiro versículo, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e inveja e toda sorte de maledicência. O que é isso? Por que há hipocrisia, maldade, dolo, inveja, maledicência? Porque você ama a si mesmo acima de tudo. Está guardado no vaso de alabastro, é intocável. E aí Pedro, ele usa outro adjetivo, ele diz assim no versículo 2, desejai ardentemente. Você percebe que Pedro, ele está sempre usando o superlativo, no sentido de, não é só desejai, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Ele diz, desejai ardentemente. Você percebe? E aí ele ainda diz no versículo 3, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Todos aqueles que se achegam ao Senhor têm experiência de que o Senhor é bondoso. E aí no versículo 4 ele diz, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Novamente, a palavra preciosa. Então, os homens rejeitaram o Senhor Jesus, mas para nós, assim como para Pedro, o Senhor é bondoso, o Senhor é precioso. Quantas vezes, irmãos, na nossa oração, nós dissemos isso ao Senhor? Senhor, o Senhor é precioso para mim. A sua palavra é preciosa para mim. A sua igreja é preciosa para mim. Ao contrário, irmãos, quantas vezes para nós é preciosa só a nossa família, o nosso emprego, as nossas coisas. Percebe? Aí nós estamos igual aos discípulos. Nós temos a presença do Senhor, mas nós não damos tanto valor. E veja só, versículos 6 e 7, Pedro novamente diz, pois isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Olha o versículo 7, para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Então, irmãos, veja, o que motivou aquela mulher a ter tal atitude, a quebrar o vaso de alabastro? É porque ela sabia que o que era precioso era o Senhor Jesus. E por que ela fez isso, irmãos? Eu quero voltar em Marcos 14 para vocês atentarem para um ponto importante. O Senhor já havia dito várias vezes que iria morrer e ressuscitar ao terceiro dia.
E os discípulos, eles não conseguiam crer. Um, por causa da tristeza dessa notícia, e segundo, porque realmente, irmãos, você vê até quando o Senhor ressuscita e aparece aos discípulos, você vê que alguns ali não estavam crendo. Não era só Tomé. Então eles tinham dificuldade de crer. Se nós temos dificuldades de crer na palavra, nós não reagimos à palavra. Se nós temos dificuldade de crer na palavra, muitas vezes, irmãos, é porque essa palavra não é preciosa para nós. Maria creu quando ela ouviu que o Senhor Jesus disse que ele ia morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Essa ação que ela teve de quebrar o vaso de alabastro e derramar aquele precioso bálsamo. O bálsamo, ele é caro, ele serve para o ritual de embalsamamento, para que o cadáver, o corpo, após a morte, fique conservado por mais tempo. Então, ela derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus, para mostrar o quanto Jesus era precioso. E veja o versículo 6 de Marcos 14, o versículo 7 e 8. Eu vou ler o 6, 7 e 8. Olha só, o que o Senhor Jesus disse. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Porque eles estavam molestando a mulher, estavam criticando a mulher. Ah, que isso, desperdício. Aí o Senhor falou: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Olha o 8 agora. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Você entendeu? Se você vai lá para Mateus 26, o Senhor diz no versículo 12: pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Então quer dizer, quando ela ouvia que o Senhor Jesus ia morrer, aquilo provavelmente causava uma grande tristeza nela, por amar o Senhor. Mas ela, quando o Senhor Jesus diz, ela fez o que pôde. O que ela pôde? Ela recebeu a palavra. E sabendo que não poderia fazer nada com relação à morte do Senhor, para que o Senhor não morresse, porque era a vontade de Deus, então o que ela fez? Ela falou assim: eu tenho algo que pode ajudar no embalsamamento do corpo do Senhor. Então, sabendo que a morte do Senhor estava muito próxima, dali a alguns dias, ela unge a cabeça, ela unge o Senhor, né? Ela derrama o perfume na cabeça do Senhor e vai escorrendo pelo corpo, e ela enxuga os pés do Senhor com os próprios cabelos. Isso é uma consagração total, irmãos. Por quê? 1 Coríntios, Paulo fala que o cabelo é a glória da mulher. Então ela, aos pés de Jesus, ela se despiu de qualquer glória humana para servir no que pôde ao seu Senhor, ao seu Salvador. Quantos de nós, irmãos, temos a mesma atitude para com o Senhor, nos despindo da nossa glória, da nossa pessoa, quebrando o nosso vaso de alabastro para mostrar: Senhor, o Senhor é precioso para mim. Quantos de nós somos como os discípulos? Nós fomos julgando as coisas. Isso aqui está certo, isso aqui está errado. Eu vou repetir, mas não é uma questão de certo e errado, é uma questão de reagir à palavra por amor ao Senhor. Isso mostrava a gratidão, o amor que Maria tinha pelo Senhor. E hoje, irmãos, como nós mostramos ao Senhor a gratidão e o amor que nós temos por Ele? Porque, na verdade, nós não podemos fazer nada. Se você pensar bem, o que nós podemos fazer pelo Senhor? Não podemos fazer nada. Mas veja, quando nós reagimos à palavra, o Senhor se agrada, porque Ele diz aqui: ela fez o que pôde. Marcos 14, 8. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Nenhum dos discípulos pensou nisso. Alguns nem criam que o Senhor ia morrer, talvez morrer sim, mas ressuscitar não. Tomé, por exemplo, não cria. Essa mulher creu na palavra e reagiu à palavra.
Eu vou finalizar, irmãos, lendo na página 28, terceiro parágrafo, que diz: Maria deu o seu melhor. Humilhou-se aos pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. O ponto a ser destacado não é o valor pecuniário do bálsamo, mas a atitude dessa mulher. Será que seremos capazes de nos rebaixar a ponto de enxugar com nossos cabelos os pés de uma pessoa? É uma atitude difícil. Entretanto, Maria fez isso porque considerava o Senhor superior a tudo. Jesus busca pessoas que tenham um coração como o de Maria. Se você começar a perceber que a palavra já não é preciosa para você, você já não consegue mais ler a palavra, não consegue mais ouvir a palavra, não consegue mais ter contato com a palavra. Você pensa assim, eu já sei bastante da palavra. Então é porque você está perdendo o primeiro amor, que é esse amor que faz o vaso de alabastro se quebrar. Se você percebe que as reuniões já não tem muita importância para você, eu vou quando eu tenho que servir, ou eu vou ver aqueles irmãos que eu gosto, ou eu vou, enfim. Percebe? Está perdendo a preciosidade. Se você olhar bem para você, você vai perceber que você está com um vaso de alabastro intacto, e aí você não deixa ser tocado o precioso bálsamo. Quando você quebra e se derrama aos pés do Senhor, você volta a perceber o quanto é precioso as coisas de Deus, a palavra, as reuniões, a presença do Senhor, a presença dos irmãos. E muitas vezes nós temos desculpas, irmãos, nós temos muitos, entre aspas, pobres para ajudar, desculpas para dar. Mas no fundo, irmãos, e o Senhor vê todas as coisas, o real problema é nós queremos conservar o nosso vaso de alabastro, aquilo que é precioso para nós, que talvez nós nem consigamos confessar isso. O que fazer? Nós precisamos cada vez mais nos aproximar da palavra do Senhor. Não se afaste da palavra. É a palavra, como o apóstolo Paulo diz, que é poderosa para destruir fortalezas, sofismas, para destruir essa arrogância que nós criamos. É a palavra de Deus que faz a obra de Deus. Por isso, cada vez mais, se aproxime da palavra. Leia, ouça, ore ao Senhor, reaja à palavra e você vai perceber que algo vai mudar. Enquanto nós conservarmos o nosso vaso de alabastro, nós nunca vamos experimentar de fato uma relação de amor com o Senhor, uma relação que agrada o coração do Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.